Olá pessoal, tudo bem? Estamos novamente aqui no canal do CRO trazendo conteúdos importantes para o seu dia a dia. Hoje você vai saber como minimizar ou quem sabe até mesmo evitar grandes prejuízos com ações indenizatórias. Nós sempre destacamos para os nossos clientes que é necessário também ao cirurgião dentista, além de se preocupar com a sua melhor técnica, com a sua formação profissional, se preocupar com bons documentos, com bons contratos. Qual que é o objetivo desses contratos? Demonstrar que você não agiu com dolo ou com culpa e minimizar indenizações. Como que eu posso fazer isso? Veja, você que é dono de uma clínica tem que ter bons contratos com os seus profissionais, porque você também responde se houver algum dano causado por esses profissionais. Você tem que ter bons contratos com seus colaboradores, que têm inclusive o dever de sigilo de informações da sua instituição, do seu estabelecimento, e também bons contratos com os seus parceiros. Querem ver? Eu vou dar um exemplo real para vocês do quanto um bom contrato pode te ajudar. Vamos supor, você tem uma clínica e quer conceder ao seu paciente a melhor experiência. Então, dentro da sua consulta, dentro do seu dia a dia, você pode indicar um parceiro, vamos supor, uma clínica de radiologia para um determinado tratamento. Vamos supor que seu paciente entendeu por bem ir nessa clínica de radiologia, chegou lá, já teve uma impressão ruim, porque foi maltratado. Mas, pode ter prejudicado aí um pouquinho a sua imagem, porque foi você que indicou esse parceiro, Mas superado esse problema. Daí essa clínica faz uma confusão absurda de documentos dos pacientes. Eles não têm um cuidado, não estão adequados à Lei Geral de Proteção de Dados, enfim. Esse seu paciente, há uns 5 anos, ele já nem mais lembrava, já tinha ido nessa clínica de radiologia fazer também o mesmo procedimento ou semelhante ao que você solicitou. Quando ele chega novamente em retorno ao seu consultório, pode ser que a imagem seja a atual, mas o laudo daquele profissional técnico que é responsável lá no seu parceiro foi impresso da oportunidade passada. Ou seja, se às vezes por uma desatenção, pela correria, por N motivos do seu dia a dia, você não percebeu isso, é muito fácil, Um procedimento equivocado. Mas poxa, qual foi a sua parcela de culpa? E esse dano, qual é a extensão desse dano? É aí que mora a necessidade de um bom contrato. Por quê? Se você firmou uma parceria para conceder essa melhor experiência, conceder melhores valores para o seu paciente, essa radiologia também é responsável, ela também tem responsabilidade sobre os pareceres, os laudos que ela emitir. E o teu profissional pode ter incidido em um equívoco justamente porque não houve essa seriedade que você trata na sua clínica as informações pessoais. Se você tivesse um bom contrato, numa eventual ação indenizatória, isso estaria claro e evidente. Documentos robustos, eles não são tirados apenas da internet. É necessário que exista um estudo, uma análise da relação concreta que você está estabelecendo. Se é uma parceria com uma radiologia, vamos pensar em tudo o que pode acontecer. Se é um contrato com um colaborador seu, vamos colocar nesse contrato, vamos supor que esse colaborador não esteja cobertado pelo sigilo da profissão, mas vamos colocar nesse contrato uma responsabilidade para que não saia também divulgando informações em corredores, expondo o seu paciente a uma situação vexatória. Então, são todos cuidados em que as pessoas sabem, opa, eu tenho um contrato, foi feito muito bem feito, então eu tenho a responsabilidade de fazer o meu melhor. Já evita de forma preventivamente os problemas que podem ocorrer. Ai, gente, e assim, se não
o melhor documento, o documento mais importante, poxa, é o prontuário, né? O prontuário é a vida do paciente dentro do seu consultório. Nesse documento tem que constar a situação com a qual esse paciente chegou, as medidas que você adotou dentro dos padrões cientificamente aprovados. É aqui no prontuário que você vai ter um grande fundamento, uma grande base para elidir ou diminuir a sua responsabilidade em uma eventual ação indenizatória. Agora imagina, se a sua clínica não trata adequadamente tais documentos, se esse prontuário for extraviado, poxa, a sua colaboradora não tinha essa percepção de quão é importante esse documento e acabou misturando naquele arquivo de papel antigo. Você já imaginou o problema que você pode ter? Até mesmo porque a sua legislação, ela traz a obrigação desse acervo de documentos, de exames, de consultas, todo esse histórico do seu paciente. Então, assim, o prontuário, ele é um documento que deve ser feito com calma. Ele é um documento que deve ser individualizado, não pode ser feito de forma massiva, sim, informações ricas, porque às vezes ali 5 minutinhos a mais que você perca, você pode ter lá na frente um ganho muito maior. E inclusive, se você é dono de uma clínica, o que você pode fazer? Lembram daquele contrato que eu falei lá atrás com o teu prestador de serviços, que é um profissional autônomo? Opa! Você pode estabelecer até mesmo em contrato, em códigos de conduta interno, requisitos mínimos com que o profissional esteja colocando nesse prontuário, justamente para você ter essa riqueza de documentos. O diagnóstico e o tratamento, eles têm que ser feitos, e vocês sabem disso, dentro de padrões recomendados. Então, nada mais justo que haja essa cobrança. Se lembram daquelas obrigações de fim? Geralmente são atividades da odontologia estética, certo? E assim, quando um paciente chega no nosso consultório, e a gente como advogado também enfrenta isso, sabia? O paciente, o cliente, ele está cheio de expectativas, ele está idealizando o mundo, correto? Então, é muito importante que conste também no seu prontuário médico que o profissional, ele priorizou mecanismos de saúde a mecanismos, tratamentos, procedimentos meramente estéticos. Pegando essa parte estética, o que nós recomendamos também? Olha, dica exclusiva para você que segue o canal, hein? Nós recomendamos que você sempre tenha fotos, imagens do antes e do depois, guardadinhas. Por quê? Vamos supor que num procedimento estético, o seu paciente esteja alegando, poxa, era assim, fiquei assado. Como que você vai provar isso num processo? Só se você tiver documentos robustos. Mas, prosseguindo no nosso tema, o atuar do cirurgião dentista também está pautado, e aqui eu faço questão de fazer coraçãozinho para vocês. Ele está pautado no dever de informação. Nós temos esse dever de trazer informação à população, de educar, de orientar. E olha, isso é muito relevante nas decisões judiciais. A justiça vê isso com olhos muito atentos. E o que você precisa fazer? Cuidado com promessas milagrosas. Ora, como que você vai fazer isso? Teu paciente vai falar, ele me prometeu que eu iria ficar da forma X. Você vai falar, não, isso era impossível. E como que o juiz vai decidir? Como que ele vai saber quem tem a razão? Como? Através de um termo de esclarecimento e consentimento. Opa, esse documento é joinha, mas assim, como que esse documento tem que ser elaborado? E essa é outra dica que nós deixamos para você. Primeiro, nada de termos técnicos.
Seria a mesma coisa que eu chegasse aqui para vocês nesse canal e começasse a usar termos jurídicos. Primeiro, vocês não iam se interessar, não iam entender e não ia ter uma finalidade realmente educativa, realmente orientativa. Então, esse termo de esclarecimento, ele tem que ser claro, com palavras simples, é claro, relacionado ao tratamento, a determinada especialidade, por óbvio, né? Mas que o paciente entenda e, principalmente, estar datado e assinado. Com isso, eu falei assim, eu falei assado, acaba sendo solucionado de uma forma bem proveitosa nos processos, certo? Opa, processos, tá. Perguntam bastante pra gente no escritório quais são as causas mais corriqueiras de ações indenizatórias. Top! As mais corriqueiras são erro de diagnóstico. Opa! Lembra do que eu falei do teu parceiro? Pois é, isso é muito importante. Então, erro de diagnóstico são ações muito corriqueiras. Erro na execução também. Problemas com anestesia. Pois é, lembra do que eu falei de contratos com os seus prestadores de serviço? Então, nós já tivemos bastante situações que através de bons contratos, digamos assim, o cirurgião dentista, dono da clínica, conseguiu reduzir ou minimizar drasticamente o seu prejuízo com ação indenizatória. E por fim, a questão de falha na comunicação, falha na informação. E gente, o que eu falo para vocês? A questão da indenização, o valor da indenização, ela sempre estará atrelada de uma forma muito intrínseca, muito ligada mesmo com a extensão do dano, certo? Tá, mas quais os procedimentos, Melissa, que efetivamente podem evitar essas ações? Gente, estudo. Técnica. Isso é um fato. O atuar do cirurgião dentista tem que ser primado, é lógico, tem que seguir sempre a melhor técnica, depois da técnica e de acordo com o seu código de ética, documentação. Você formou-se para realizar procedimentos odontológicos? Sim, mas na execução, na vida real, digamos assim, na vida pós-acadêmica, na execução dos seus serviços, sim, é necessário também ter documentos. E voltamos àquela velha máxima, 5 minutinhos hoje podem te tirar uma grande incomodação lá no futuro, né, gente? Procedimentos estéticos, volto a ressaltar, de ter a questão do antes e do depois registrada, tá? Esse termo, ele tem que ter todas as informações, lembra um termo que eu falei, por escrito, o termo informativo? Conter todas as informações completas daquele determinado tratamento e as recomendações. Formalize tudo isso. Vejam, a questão das ações indenizatórias, elas têm sido muito frequentes. Por isso o motivo desse vídeo, mesmo porque diante dessa necessidade de que você saiba como se proteger. Porque assim, a população tem tido cada vez mais acesso à informação, sabe dos seus direitos e você também tem que deixar, como já falam, preto no branco, registrado para se garantir também. E você, que é dono de uma clínica, você tem responsabilidade objetiva. E esqueci o que é responsabilidade objetiva? Voltando, é aquela responsabilidade inerente ao risco da atividade. Você vai responder porque no seu estabelecimento tem um profissional que está trabalhando em nome da sua clínica. Agora, alguns pontos interessantes. Se você tiver no seu estabelecimento um profissional que esteja trabalhando sem registro, é exercício ilegal da profissão e não é só esse profissional que vai responder, você também. Então, sempre certifique-se, além de ter um bom contrato com esse profissional, se as informações que ele trouxe para você são verdadeiras. Eu sei que você vai falar que não dá para ficar desconfiando de tudo, mas
Quem trabalha com o ser humano tem o dever de cuidar do ser humano também. Então, são cuidados iniciais que você deve tomar. Outra situação, gente. Estudantes, auxiliares técnicos em saúde bucal não podem, por favor, mas olha, não podem realizar atividades que são inerentes do cirurgião dentista. Mas, gente, nem aquela, por gentileza, tira essa borrachinha para mim. Não pode. Também é exercício legal da profissão. E a gente fala isso com todo o cuidado, com todo o amor que tem pela profissão, porque às vezes, poxa, você acha que é algo tão banal? Você pode ter. Se essa pessoa fez errado aquele procedimento tão simplesinho, seu paciente reclamando e quem sabe até mesmo essa pessoa ingressando com uma reclamatória trabalhista com você. E falou em reclamatória trabalhista, me lembrei de outra coisa. Sabe aquele estagiário que você contratou, mas que na realidade nem está fazendo estágio, porque ele nem está fazendo um curso e nada? Então, não pode também, gente. Vamos ficar atento com esse estágio extramuros, tá? Outra situação. Regulamentação dos planos de saúde não é o Conselho Regional que realiza, é sim a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Deixa eu colar aqui o número de telefone deles. Ó, é o 0800 701 9656. Qualquer problema, entre em contato lá. Questões de biossegurança. Ô, meu povo, também não é o CRO, é a vigilância sanitária. Percebeu algum problema? Teve alguma situação? Entre em contato com a vigilância sanitária. A profissional que trabalha em vários estados tem que ter a sua inscrição principal e inscrição suplementar. Denunciar. Você viu uma clínica toda errada, toda suja. Vixe Maria, dá até vergonha. Mas nem vou denunciar. Não, denuncie. Sabe por quê? Você está enaltecendo essa profissão que é tão difícil. Você está trazendo valor para o seu próprio trabalho e para a sua categoria. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Quer saber sobre outros assuntos? Siga o canal, clique no sininho, comente e compartilhe. E mais um grande abraço para você!